Multiplicação e divisão de frações. Então a gente vê agora multiplicação e divisão de frações e encerra fração. E em seguida nós vamos começar a estudar equação de primeiro grau. E obviamente quando for necessário revisar algum tema antigo, tema, digamos assim, pequenos como esses, a gente volta a fazer. Senão vamos passar muito tempo só vendo fração, conjuntos, etc. Então a gente agora vai passar para o último conteúdo aqui de fração. Em seguida nós vamos começar o estudo de equação. Sempre visando o concurso. Obviamente tem algumas coisinhas que eu deixo de lado por não serem tão cobradas, não é? Vocês vão perceber isso em equação. Embora em equação a gente vá se aprofundar bem mais. Operações com frações, multiplicação e divisão. Aqui eu quero que vocês se esqueçam do MMC. A gente não vai utilizar MMC em multiplicação e divisão. Isso é causa de muitos erros. Multiplicação é muito simples. Para multiplicar frações entre si, eu simplesmente multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Então, eu tenho aqui 4 quintos vezes 15 vinteavos. Eu multiplico 4 vezes 15, 60. Muito bem. E 5 vezes 20, 100. E aqui, posso multiplicar? Sim, posso multiplicar. E posso simplificar? Posso simplificar. É interessante perceber que muita gente para por aqui. Muita gente se esquece de que é possível simplificar. E aí, de repente, quando vê na prova, numa das alternativas, uma fração diferente dessa, acha que errou. Observe, eu posso simplificar 60 e 100, posso simplificar por 20, posso simplificar por 2, posso simplificar por 10. É óbvio que quanto maior o divisor comum que você utilizar para simplificar, melhor, que você já pode chegar a uma fração irredutível. Vamos ver? 60 eu poderia simplificar por 20. 60 por 20 dá... 60 dividido por 20 dá 3. 100 dividido por 20 dá 5. É isso? Então eu tenho 3 quintos, que já são a fração irredutível. Claro, você poderia ir simplificando. Professor, eu poderia simplificar também antes do resultado? Desse pré-resultado? Claro, você poderia simplificar aqui, por exemplo, o 4 com o 20, ou poderia simplificar ainda 15 com 20. Tanto na diagonal quanto na vertical. Muito bem, eu acho que não há nada demais na multiplicação de fração. Você apenas tem que se lembrar de simplificar. Claro, você vai observar qual é a resposta da questão, quais são as alternativas. Muitas vezes você tem uma prova em que a alternativa solicita o resultado da fração sem simplificação. Mostrei para vocês na aula anterior que você pode, por exemplo, em vez de ter uma fração, ter um número decimal ou um número misto. A banca examinadora ela pode brincar com as respostas. Mas eu não vejo nada de demais aqui em multiplicação de fração. Quando a gente se aprofundar mais, havendo necessidade, a gente retorna. Divisão de frações. Aqui é preciso um pequeno cuidado. Para dividir frações, eu preciso, primeiro, conservar a primeira fração. Eu tenho aqui 3 sétimos divididos por 4 dozeavos. 3 sétimos eu conservo. Troco o sinal de divisão para multiplicação. Está aqui o meu pontinho. E inverto a segunda fração. Onde eu tenho 4 dozeavos, eu teria o quê? 12 quartos. Eu acho que todos aqui sabem do que eu falo quando digo inverter fração, né? Vamos ver aqui rapidinho. Eu tenho, por exemplo, 3 quintos. Qual é o inverso de 3 quintos? 5 terços. Muito bem. Eu tenho 5.
Qual é o inverso de 5? 1 quinto. Ok? Isso é que a gente fala, a gente chama de inverso. O que é o inverso de uma fração? O inverso de uma fração é um resultado em que houve uma inversão, uma troca de lugar entre o numerador e o denominador. Eu tenho agora uma multiplicação, 3 sétimos dividido por 12 quartos. Eu posso simplificar aqui, o 12 com o 4, eu posso também multiplicar direto e simplificar no final. Por exemplo, 3 vezes 12, 36. E 7 vezes 4, 28. 36 e 28. Dá para simplificar? Sim. Eu posso simplificar, por exemplo, por 4. 36 por 4 dá 9. 36 dividido por 4 dá 9. E 28 por 4 dá 7. 4 vezes 7, 28. Vamos lá? Eu posso. 36 por 4 dá 9. 28 por 4 dá 7. Mais uma vez eu repito. Você pode ir simplificando por 2, depois por 2 novamente, que vai dar 18 sobre 14, e sucessivamente. Mas, se eu encontro o máximo divisor comum, eu já posso automaticamente, máximo divisor comum, né? O máximo divisor entre 36 e 28. Aí eu já divido por ele e acho a fração irredutível, que nesse caso são 9 sétimos. Eu disse para vocês que aqui a gente não utiliza MMC, mínimo múltiplo comum. Vocês se lembram que para somar, para adicionar frações com denominadores diferentes, nós utilizamos o MMC, o mínimo múltiplo comum. Ainda mostrei para vocês aqui como é que se acha o MMC, né? De duas formas. Mostrei uma forma em que você detalha o conjunto de múltiplos de cada número, de cada denominador, né? E mostrei também uma forma mais, digamos assim, sintética de encontrar o MMC. Neste caso aqui eu falei de MDC, máximo divisor comum, ok? É diferente de MMC, claro. É só um descuido, né? Não se preocupe não. Então, 9 sétimos, 9 sétimos, 9 sétimos. É possível sim, claro, fazer essa troca. É claro, não quero que vocês façam isso na prova. Então você tem que saber a diferença conceitual entre MMC, que é o mínimo múltiplo comum, para que você não confunda novamente MMC com MDC. Neste caso aqui eu disse MDC, ou seja, claro, se eu divido numerador e denominador pelo MDC, pelo máximo divisor comum entre eles, obviamente eu já encontro a fração irredutível. Eu não precisarei ficar dividindo. Foi o caso aqui, ficar simplificando o tempo todo, foi o caso aqui, por exemplo, de 60 dividido por 100, que a gente já dividiu por 20. Ok. 9 sétimos, fração irredutível, né? Eu tenho agora 3 sétimos dividido por 9. Mais uma vez, eu conservo o 3 sétimos, eu mantenho a primeira fração, inverto o sinal de dividir para multiplicar. Não é isso? Troco o sinal, melhor dizendo, né? Para ficar mais fácil, para não confundir trocar com inverter. E inverto a fração aqui. Eu tenho 9 inteiros, né? 9 sobre 1 aqui, que não se escreve, né? 9 sobre 1, então vai ficar o quê? 1 nonos. Tenho agora 3 sétimos multiplicados por 1 nono. 1 nono, né? Singular. Muito bem. Posso simplificar aqui? Posso. Mas seguindo a minha tradição nessa aula de simplificar apenas no final, vamos multiplicar. Poderia simplificar aqui. Vamos lá? 3 vezes 1, 3. 7 vezes 9, 63. E professor, é irredutível? Não, não é redutível. Se eu não simplifiquei antes, deverei simplificar depois. A menos que a questão na prova cobre dessa forma aqui. 63 avos. Mas dá para simplificar? Dá. 3 é divisível por 3, claro. Mas professor, e 63 é? Sim. Se houver dificuldade, só fazer isso, olha. 6 mais 3, 9. Ok? Então é divisível sim por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 63 por 3 dá quanto? 21. Muito bem. Então, 1
21 avos. Eu tenho 1, 21 avos. Letra C, 3 inteiros divididos por 2 sétimos. Mais uma vez, eu vou conservar, eu vou manter a primeira fração, trocar o sinal de divisão para multiplicação e vou inverter a segunda fração. Ou seja, onde é numerador ficará o denominador, onde é denominador ficará o numerador. Conservo 3 inteiros, troco o sinal de dividir para multiplicar, onde eu tenho 2 sétimos ficarão o quê? 7 meios. 7 meios. Ok. Agora sim, posso fazer a multiplicação. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 7, 21. E 1 vezes 2, 2. Eu tenho 21 meios. 21 meios. Fiquem atentos a isso aqui, por favor. Professor, por que atento? A fração? Sim, a fração. Porque quando uma prova de concurso cobra de vocês puramente fração, significa que vem algo de mais sério aí. Uma pegadinha, por exemplo. Na verdade, como a gente fala, né, aqui em nossa amada Bahia, quando a esmola é muito grande, o cego fica desconfiado, não é assim? Por exemplo, você poderia procurar 20 meios como resposta numa alternativa e não encontrar, mas encontrar, por exemplo, uma alternativa, digamos, alternativa B, encontrar 10,5. Alternativa C, você encontrar 10 inteiros e um meio. E um meio. E aí você fica, puxa, e agora? Olha, ambas são respostas. Se eu dividir 21 por 2, eu terei 10,5. E 10,5 pode ser escrito dessa forma: 10 inteiros e 1 meios. Mas professor, como professor? Sim, observem. Isso aqui é um número misto, vamos transformá-lo em fração imprópria. 10 vezes 2, 20, mais 1, 21. Então 21 sobre 2. Se lembram? 10 vezes 2, 20, mais 1, 21, 21 sobre 2. Cuidado, cuidado. Se a prova cobra de você apenas fração, fique atento porque vem pegadinha, ou no mínimo, o autor da questão vai cobrar de você um conhecimento, digamos, mais abstrato. Vai cobrar de você uma abstração maior. Você se lembra aqui daquela questãozinha de concurso que eu coloquei aqui no quadro, simplesmente sobre fração, número misto, etc. Algo que parece simples e muita gente boa erra na prova. Ok, eu espero que tenham entendido aqui as operações com fração até agora, para a gente começar, a partir de agora, a trabalhar com equação de primeiro grau.